Eu quero falar sobre o Natal, mas, na verdade, eu vou falar sobre a origem. Eu não vou falar sobre Natal. Pode ser que, se o tempo der, eu fale sobre o Natal. Eu quero falar sobre a origem. E dentro do texto eu posso falar. Gênesis capítulo de número 9. Observe bem, se um ateu te pergunta que existe várias religiões, existe muitas religiões, por isso que é tanta mentira, tanta conversa fiada, tanto papo furado, aí você não vai saber responder, porque eles falam que o evangelho é uma delas. Amém? Só que se você crê nas Sagradas Escrituras, ou quem estiver ao seu redor, ou quem quiser ouvir a palavra de Deus, você vai em Gênesis e você vê que Deus é antes da religião. Porque você observa que quando Noé entra na arca, são ele e mais 7 pessoas. Amém? Antes de Noé, não há relato algum e não existia religião alguma. O povo vivia segundo a maldade do seu coração. E Deus destruiu a terra. O texto vai dizendo. Aí, depois de Noé, houve um grande dilúvio. E esse dilúvio veio, não existia religião. Esse dilúvio veio, Noé, as suas noras e os seus filhos e a sua esposa, total de 8 pessoas são salvos. Eles saem da arca, amém? E Deus fala com Noé mais uma vez. Noé faz um altar, Deus recebe o sacrifício, não existia religião, amém? 8 pessoas saem da arca. E ali Noé oferece sacrifício a Deus, Deus recebe. E fala para Noé, colocarei um arco no céu para que nunca mais a terra venha a ser destruída com água. Eu não venha destruir, matar, aniquilar todos os seres viventes mais. Amém? Então não havia religião. Para quem conhece a Sagrada Escritura é mais fácil entender. Aí Noé sai com quem? 3 filhos dele. Sem, Cã e Jafé. Amém? O texto da Sagrada Escritura diz, no capítulo de número 9 de Gênesis, eu não vou falar de versículo para que eu venha andar bem mais rápido. Amém? Mas Gênesis capítulo de número 9, a gente observa que Noé, por plantar uma vinha, amém? O texto vai dizendo que Deus faz um pacto com Noé, e no versículo 20, Noé planta uma vinha. Quando Noé planta a vinha, ele faz o vinho, né? E deixa fermentar e embriaga-se com o vinho. O texto está dizendo que ele ficou nu, de tão bêbado que ele estava. Os filhos de Noé, o mais novo chamado Cã, entrou e viu o pai dele nu na tenda. E foi contar aos seus irmãos como chacota. Amém? E zombando do pai, contou aos irmãos. Os irmãos pegando uma capa, um ou outro, esticou, foi de costa para cobrir o pai que estava nu. Quando Noé sarou da sua embriaguez, Noé chamou Cã, que era o filho mais novo, e o amaldiçoou. Falou, maldito seja você, Cã. Amém? Essa maldição foi um dos focos que a gente tem que observar. Observe bem, para que eu venha ganhar mais tempo agora. Eu estou pregando o Velho Testamento para a gente saber de onde foi a grande meretriz, a mãe das prostituições, que está escrito no Apocalipse capítulo de número 17. Está escrito que a grande mãe das prostituições, a meretriz, a Babilônia, aleluia. Ou seja, dali surgiu todas as religiões, foi surgindo as religiões.
Amém? O que acontece? Esse filho de Noé foi amaldiçoado. Todo bom entendedor da palavra conhece. Todo pastor sabe até disso. E de Cã, a gente observa que nasceram várias nações. De Sem, outras nações. Amém? E Jafé também, da sua descendência. Foram 3 nações que foram povoando o planeta de novo. Amém, irmãos? Então, quando você encontra por aí um amarelo, japonês, branco, negro, irmãos, são todos irmãos. Hipócrita, que é sem conhecimento, é o que é o racista. Amém? Saímos das mesmas pessoas. Amém? E foram proliferar. E Cã, o texto da Sagrada Escritura vai dizendo no capítulo de número 10 de Gênesis, fala sobre a genealogia dos filhos de Noé, dos 3. E para que eu venha falar de Cã, ele foi pai de um filho chamado Cush, esse que foi amaldiçoado. Cã foi pai de Cush. E Cush teve um filho chamado Nimrod. Todo pastor que é bom entendedor da palavra conhece. E esse Nimrod foi no capítulo de número 11 que construiu a Torre de Babel. O capítulo de número 10 fala que ele foi poderoso caçador. Nimrod, a interpretação do nome, ou a tradução, quer dizer rebelado contra Deus. Então, já significa que ele já não era boa pessoa. Esse Nimrod construiu a Torre de Babel. No capítulo de número 10 de Gênesis, fala sobre a sua genealogia. E ele construindo essa torre, ele também foi ganhando território. Aleluia. Ganhando território sobre a face da terra. Tem estudos que falam sobre isso. E capítulo de número 10 de Gênesis, para que nós venhamos entender mais sobre esta descendência. Aleluia. Versículo de número 8 a seguir. Olha aí. E Cush gerou Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Este foi, olha o que diz o versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, e era que Ereque, e Acade, e Calné, e na terra de Sinar. Amém? Desta mesma terra saiu ele a Síria, e edificou Nínive, e Rebote-ir, e Calá, e Rezém. E entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade, e a Babilônia. Amém? Ele edificou a Babilônia. O que acontece? Esse homem era Nimrod. O Deus Todo-Poderoso, ele precisava de uma nação, um povo só, eleito. Porque das descendências de Cã e Jafé, proliferou sobre a face da terra, e esse Cã teve Cush, e Cush teve Nimrod, e Nimrod edificou a Torre de Babel, conquistou essas cidades, e começou a profanar, e até mesmo para construir a Torre de Babel, ele construiu ela no intuito de quê? De que se a terra viesse a encher de água, não seria mais destruída a descendência dele. Ou até mesmo alguns historiadores relatam que se ele fizesse essa torre, ele começaria, ou entraria até mesmo no céu, chegaria perto das estrelas, que eram os astros que eles começaram a adorar na época. E ali ele começou a prática religiosa de adorar sol, amém? De adorar a lua, os astros. E começou dali a religião, ou a religiosidade, ou até as religiões do mundo inteiro. Começou deles, amém? Só que Deus falou o quê? Eu preciso tirar um homem do meio desse povo.
porque o povo estava tudo junto naquela época, e o próprio Gênesis está escrito que o Senhor Deus Todo-Poderoso chama Abraão, no capítulo de número 12. Olha aí, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Aí ele chama da onde? Da terra de Ur, dos caldeus, aonde todos adoravam deuses de todas as formas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aí o que Deus faz com ele? Fala, olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei, de ti eu farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Todos os povos da terra serão benditos em teu nome, porque Deus já sabia que o mundo já estava perdido, e ele chamou Abraão do meio de Ur, da terra dos caldeus, na Babilônia, e chamou Abraão do meio daquele povo, e falou, Abraão, de você eu farei uma grande nação, porque Abraão era descendente de Sem, de um dos filhos de Noé. E ele pegou, chamou Abraão e falou, Abraão, você vai perecer, sua família vai perecer, ou vai sofrer em terra alheia. Eu vou pegar de você aqui, Abraão, essa sementinha era Abraão. Vou levar a sua descendência, porque estou fazendo um pacto com você. Vocês vão descer para a terra estranha, alheia, e sofrerão lá. O povo vai sofrer lá. E Deus pega e conclui a promessa que ele fez a Abraão, e criando Isaac, Isaac criando Jacó, Jacó criando os 12 filhos, os filhos de Jacó. Aleluia, um deles era José, desceu para o Egito, do Egito José foi buscar a família de Jacó depois, desceu uma família de 70 da família de Jacó para o Egito, do Egito eles proliferaram, um povo de quase 3 milhões de pessoas, 430 anos sofrendo no Egito, debaixo de chibata, amém? Igual Deus prometeu a Abraão, mas por quê? Foram 430 anos, observe bem, Deus trabalhando o povo dele no Egito, sendo escravo. Quem já viu essa aí? Todo mundo conhece. Aleluia. Mas por quê? Porque a descendência de Cã e a descendência de Jafé, elas começaram a proliferar a terra de Canaã. Veio os Abeus, os Jebuseus, os Cananeus, os Heteus. Aleluias. Amém? Os filisteus, ali encheu, proliferou de uma tal maneira, que aquele povo adorava tudo quanto é tipo de deuses. Amém? Aleluia, para que vocês venham entender. Agora eu vou entrar numa coisa profunda. Até agora eu preguei aqui a Bíblia. Porque quando eu prego o quê? Eu prego também fato histórico, a gente tem que observar isso. Porque na palavra de Deus está escrito. Só que a palavra de Deus, Deus deixou bem claro para o homem que viesse meditar e estudar nela dia e noite. Só que saindo dela a gente pega o fato histórico, para que não fique só, aleluia, dessas comprovações que o povo tem, até os ímpios, os ateus, a respeito da Bíblia. Isso é fato histórico. É histórico por quê? Porque a enciclopédia britânica fala sobre Nimrod. A enciclopédia britânica fala sobre a mulher de Nimrod, que naquela época construíram a Torre de Babel. Ei, eu falei para vocês que Deus fez com que Abraão e a descendência de Abraão viesse para o Egito. Nimrod tinha construído a Torre de Babel. Nimrod, aleluia, glória a Deus, o pai dele chamado Cush morreu. Nimrod casou com a própria mãe, relata a história, não a Bíblia, a história. Enciclopédia britânica. Amém? Nimrod casou com a própria mãe. A mãe dele chamava-se Semiramis. Essa mulher terrível, que juntamente com ele edificou Babilônia. A Babilônia foi edificada por ela também. Amém? E ele, se ele não tivesse, por não ter feito só isso de coisas horrendas, aleluia, a história relata que o próprio Sem, que era seu tio-avô, matou ele, esquartejou ele. Acabou com a vida dele. Amém? O que aconteceu? Essa mesma Semiramis
intitulou o Nimrod como rei. Isso relata a história. E ele era um Deus, ela intitula ele como Deus, e ele era um Deus Sol. E o povo caiu nisso tudo. Aleluia. Que até os dias de hoje adoram, né? A história relata que essa mulher pegou, e quando ele foi esquartejado, pegou até seu órgão reprodutor para fazer nojeira. Aleluia. Ela cultuava cultos pagãos, e nos cultos pagãos ela praticava orgia. Ela era nojenta. No entanto, que quando esse homem Nimrod morre, ela fica sem saber o que fazer, e ali o povo começa a questionar, e ela fala, olha, Nimrod, ele era o Deus Sol, e ele foi para o Sol. Aleluia. Olha o que relata a história. E quando ele foi para o Sol, e o povo cai em balela, eles gostam, né? E quando ele foi para o Sol, ela, sabe o que aconteceu com ela no decorrer da história? Ela estava grávida. E ali, as Sagradas Escrituras relatam em livro do Gênesis, capítulo de número 3, que a Eva, ela errou. No Gênesis 3, Deus já prega o Messias para Eva, dizendo o que para Eva e Adão? Que da semente da mulher nascerá o Messias. Amém? E esse mesmo, a mulher, ela ficará contra a serpente, ela picará o calcanhar, mas ele esmagará a serpente. O evangelho foi pregado lá no Éden. Satanás já sabia de todas essas coisas. Quando chega no tempo de Noé, que, aleluia, vem Nimrod, que era o próprio filho de Satã, essa mulher enviada do diabo, ela pega e cria essa tese de que Nimrod, com os seus raios solares, fecundou o próprio ser dela sem ter relação sexual. Fazendo o quê? Irmãos, o diabo já sabe que o Messias viria sem que nenhum homem tivesse tocado em Maria. E a própria Babilônia já começa a introduzir essas coisas de lá. Se você estudar sobre os deuses cananeus, se você estudar sobre os deuses romanos, sobre os deuses do Egito, se você estudar, todos eles, irmãos, são focados na mesma coisa. Aleluia, glória a Deus. Que esses intitulados deuses com D minúsculo, eles foram fecundados e sem ato de relação sexual. Esses deuses, a maioria. Amém? Então o diabo já sabia disso. Ele fez o quê? Usando essa mulher, ela pega e fala que ficou grávida de Nimrod depois de morto. E tem um filho chamado Tamuz. A história relata, eu vou falar historicamente e vou falar biblicamente aqui, para que nós venhamos entender melhor ainda. E os irmãos pesquisem, tem demais isso aí. A história relata e é clara, dizendo que essa mulher, Samíris, tem um filho chamado Tamuz. E esse próprio Tamuz, quando ele fica mais velho, ele vai para uma caça e ele morre. Quando ele morre, o corpo dele fica em cima de um tronco e ele apodrece. Esse tronco, ele até nasce uma árvore nesse tronco. Aleluia. E Samíramis, o que ela faz? Semíramis, o que ela pode fazer agora? Porque Deus pode morrer? Como é que o Nimrod agora, que fecundou ela e ficou dentro dela, agora é o próprio Nimrod nascendo de novo, ela fala. E Nimrod nascendo de novo, é o filho dela chamado Tamuz. Tamuz pega e morre. Como que ela vai viver agora? Ela fala o quê? Por aquela árvore que nasceu no tronco, ela arrancou e pôs dentro da casa dela. A história relata essa rainha do céu. Ela se intitulou a rainha do céu, ela se intitulou a lua. Amém? E isso é fato histórico. Eu vou chegar na Bíblia. Bendito é o Senhor da glória. Ela se intitulando rainha dos céus, o filho dela morre, ela corta essa árvore, coloca dentro de casa, e ali fala para eles que agora, aleluia, Tamuz é encarnado, ou melhor dizendo, materializa-se nesse objeto, nessa árvore.
E ela adora essa árvore. Eu estou falando de um fato histórico. Aí vocês vão observar a Sagrada Escritura. Espera aí. Essa própria mulher fica 40 dias em jejum. E quando essa árvore está dentro de casa, ela enfeita essa árvore. Essas mulheres, ela foi a primeira sacerdotisa, entendeu? De cultos pagões na existência, na história. A primeira sacerdotisa. Agora, por que Deus não levanta a sacerdotisa? Por que não existe pastoras? Amém? Por que Deus não deixou nenhuma sacerdotisa na frente da obra desde Adão? Agora observe a história da humanidade. Isso é histórico. Estuda para vocês verem. Essa própria mulher, ela pega em 40 dias jejuando, com as mulheres chorando por Tamuz, que era um deus para elas, o próprio filho dela. Depois de 40 dias, elas tinham a prática de amassar farinha, fazer bolo e trocar presentes, comendo esse bolo. Parece até uma história que eu conheço, né? Uma árvore de Natal e um panetone que não falta. Não é incrível isso? A história, eu estou falando historicamente, agora nós vamos entrar na Bíblia. Essa mesma mulher, aí observe bem, essa mesma mulher, ela praticava esses atos e proliferou o povo de Canaã, proliferou os deuses sobre as épocas. E ali eles só mudavam e migravam de cidade e país em país. Eles migravam e só mudavam o nome, mas o Deus era o mesmo. Amém? Nunca mudou a história. Estuda sobre deuses cananeus. A maioria das religiões, o povo não conhece a bandeira que carrega. Eles não sabem nem quando surgiu, da onde veio, como é a história. E ficam aí nessas coisas por aí afora. Amém? Então essa mulher, ela jejuma, ela é uma sacerdotisa, ela troca presentes após 40 dias chorando, jejuando por Deus chamado Tamuz. E sabe o que acontece? Prolifera sobre a face da terra. O povo de Deus sendo tratado todo o tempo, porque Deus falou, eu vou escolher Abraão, porque esse povo, eles me iram, eles me indignam. Deus desce com ele para o Egito, a família de Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas que foram os 12 filhos de Jacó. Descem para o Egito, estão ali 430 anos, o povo proliferou sobre a terra de Canaã. E quando eles proliferam sobre a terra de Canaã, Deus está trabalhando o caráter do povo lá no Egito. Quem estuda a história bíblica agora, observa. Quando Deus tira o povo, com que sentido o povo de Deus sofre no Egito? Sendo escravo. Nasceu 2, 3, 4ª geração. E esse povo, da 4ª ou 3ª, 4ª geração, está agora sendo escravo. Amém? O escravo não sabe, aleluia, outra coisa a não ser obedecer. O escravo depende do seu senhor. O escravo não tem conhecimento, então ele fica preso nas ordens do seu senhor. Deus trata o caráter do povo, passando eles depois, livrando eles do Egito, passando pelo Mar Vermelho, entrando, aleluia, no deserto. Observe bem. E no deserto Deus faz o quê? Dá mandamentos ao povo dele. E ele está vendo, ele já observa tudo, porque ele conhece a terra de Canaã prostituindo, bagunçando e adorando tudo quanto é tipo de deuses. Amém? O que Deus faz com Moisés? Lança mandamentos ao povo. O povo de Deus começa a ter mandamentos no deserto. Aleluia. Aí sabe o que Deus fala no deserto? Eu vou mandar vocês entrar dentro da terra de Canaã. E eu vou mandar vocês matar. Vocês não deixam nem criança de peito, de colo vivo, nem animais.
Eu não quero que fique nada vivo. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Por que Deus mandou matar? Vocês escutaram o que eu falei historicamente e agora eu vou mostrar biblicamente. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, 18, 19. A gente tem visto isso. Anota as referências sem parar. Levítico 18, 19. Agora observe bem. Meu Deus do céu, vamos ser rápido agora. Sem perca de tempo. E anote a referência. Levítico 18, 19 diz assim, ó. Uniões abomináveis. Está escrito aí? Uniões abomináveis. Amém? E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, não é? Está falando o que aqui? Não chegue na mulher nos dias de regra. Não te chegarás à mulher no dia de regra. É pecado, Deus abomina. Amém? Não mudou, até hoje. Não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, que era a relação. Imundícia para Deus, para o povo, aleluia, que estava, para o povo hebreu, era regra. Amém? Agora o versículo 20, nem te deitará, nem te deitará com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Amém? Deus mandou essa lei. Não te deitará com a mulher do teu próximo. É pecado. Não é? Versículo 21. E da sua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Aqui eu estou falando de um Deus tratando um povo, porque toda a nação da terra estava corrupta, já estava caída por demônios, cultos pagões e todo tipo de nojeira. Amém? E Deus está tratando um povo aqui no deserto. Observe bem. Com o varão, versículo 22, com o varão não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é, nem te deitará como um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para ajuntar-se com ele, confusão é. Amém? Deus fala o que aqui? Seguinte, você não deita com a mulher no dia de separação de regras, menstruação. Você não deita com a mulher do próximo. Você não deixa o seu filho passar. Era um Moloque, era um deus cananeu. Que eles lá cortavam a criança. Passava pelo fogo, matava o filho em sacrifício e queimava ele para que subisse a fumaça para esse deus chamado Moloque. Deus falou, não faça a tua semente passar pelo fogo perante Moloque. Amém? Não profarás o nome do teu Deus. Homem não deitará com homem como se fosse mulher. A abominação é Deus falando para o povo, tratando o caráter deles no deserto, para eles entrar na terra de Canaã, vai vendo. Aí o texto vai dizendo mais ainda, aleluia, glória a Deus. Não te deitará perante animal. O homem não deitará com o animal e nem a mulher se colocará perante animal. Confusão é. Isso é nojento diante de Deus. Amém? Deus dizendo isso aqui. Amém? Aí o que acontece? Eu estou pregando a história, é bom demais, irmão. Porque viver de versículo isolado, pregar igual o pastor que usa um texto isolado, é muito simples. Agora falar sobre a história para que venha converter os corações é diferente. O texto está dizendo de um Deus, de um caráter de Deus, como Deus era, e como Ele é e sempre será. O texto está dizendo assim, vocês não fazem nenhuma dessas coisas. Sabe por quê? Olha o que ele está dizendo no versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram a gente que eu lanço fora diante da vossa face. Ele falou assim, olha, vocês não fazem isso.
Porque todas essas pessoas que eu estou lançando fora diante da vossa face, da terra de Canaã, que eu estou mandando vocês irem matar, destruir, não deixar ninguém vivo, eles fazem essas coisas, eles deitam com a mulher do próximo, eles ficam com mulher de qualquer jeito, eles põem perante animal, é homem com homem, mulher de mulher, ninguém é de ninguém, pai deita com o filho cometendo incesto, tudo quanto é nojeira, esse povo faz. Amém? Então vocês vão lá e destrua, não deixa nada vivo, Deus falou. Aleluia. Por que Deus mandou matar? Ele mudou? Jesus Cristo veio, morreu por nossos pecados, aplacando a ira de Deus sobre a humanidade, para que aqueles que agora vêm em Cristo Jesus sejam nova criatura e nunca mais pratiquem essas obras. É isso que Deus quer. Mas a ira de Deus é a mesma. Você não lê Apocalipse, não? Ah, coisa do passado? Lê Apocalipse. Como ele vai vir. Ele falou que o Velho Testamento é fichinha. Ele vai vir destruir tudo. E pisar o lagar em lugar de maçã e uva. E ali escorrerá a ira, o sangue do furor da ira de Deus. A humanidade ele vai pisar como lagar. Como pisa uva. E derrama o caldo dela. Deus, irmãos, o povo está pensando que é brincadeira evangelho. Mas aí, continuando, ele prepara esse povo e ele leva esse povo lá para dentro. Olha que o texto, para continuar, pelo que a terra está contaminada. Olha o que ele diz aí, versículo 25. E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, que é o que? Iniquidade, quem tem aprendido sabe. Prática do pecado repetidamente. Iniquidade, prática de pecado. Amém? Aí ele disse: e a terra vomitará os seus moradores, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Eu não quero nenhum de vocês fazer nada disso. Nem o que é natural, que está dentro, nem o estrangeiro que vai peregrinar entre vocês. Nenhuma dessas coisas. E o texto vai dizendo sobre mais, mas eu não posso parar aqui. Eu tenho que continuar. O texto está dizendo mais. Por isso que eu falo, guarda. Aí o que acontece? Deus, sabendo as práticas dos cananeus, sobre todos os deuses, melhor do que nós sabemos hoje em dia, sabendo as práticas que veio lá de Nimrod, sabendo que passou centenas de anos, aquele povo estava imundo, nojento, cometendo esses incestos que saiu lá de Nimrod, que casou com a própria mãe, todas essas abominações diante de Deus, Deus falou, vai lá e destrua tudo. Mas sabe qual que é um dos mandamentos que ainda observe? A rainha do céu. A rainha do céu, ela sempre foi campeã no meio do povo de Canaã. Porque eles adoravam ela, adoravam Baal, adoravam vários outros deuses. Observe quem era essa mulher. Quem foi ela? Agora vocês observam o Deus chamado Tamuz, que era filho dela, que eu falei que morreu e ela pegou essa árvore, não foi? Olha o que diz o livro de Deuteronômio 16, 21. Uma das leis. Deuteronômio 16, 21. Vocês vai aí, é o último livro. É o último livro Pentateuco. Aleluia. É o último livro, ou melhor dizendo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Olha o que vai dizendo aí no 16, no capítulo de número 16, versículo 21. Um dos mandamentos do Senhor para o povo de Deus que estava no deserto. Olha o que ele diz. Aleluia. Não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Não plantarás, nem levantarás estátua, a qual teu Deus aborrece. Amém? O próprio Deus de Israel falou para eles, olha, vocês vão entrar. Aqui está falando sobre os deveres dos juízes. Vocês vão entrar na terra. Eu estou mandando leis para vocês.
Quando vocês edificarem altar para mim, não planta nenhuma árvore. Eu detesto. Eu aborreço. Eu abomino isso. Vocês sabem por quê? Vocês lembram que eu falei que Deus falou para eles, ó, vocês entram, vocês matam. Eu estou lançando esse povo fora da vossa presença. Vocês vão lá e acabem com tudo. E não profanarás o nome do teu Deus e nem vai seguir os deuses dele. Gênesis, ou melhor dizendo, Êxodo, começa em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tem diversas leis a respeito disso. O tempo não dá. Amém? Aí o que acontece? Em Juízes, não vou entrar não que demora. Vai demorar demais. Vou ser mais breve. Aí vocês veem em casa. Em Juízes capítulo de número 1, versículo de número... Não, capítulo de número 2, verso 11. Aleluia. Sabe o que está dizendo aqui? Em Juízes 2:11? Josué entrou na terra e conquistou a maioria da terra, mas deixou gente viva. E Josué morreu com 110 anos. Quando Josué morreu, o povo tudo morreu, os anciões, os velhos que estavam no deserto e ouviram os mandamentos de Deus. Esses mesmos mandamentos. O texto vai dizendo que o povo, por não conhecer mais a palavra de Deus, abandonou a Deus e começou a adorar os Balaíns, que é deuses da astrologia. Eles começaram a adorar deuses cananeus. O povo de Deus que recebeu a promessa, entrou dentro da terra prometida, deixou aquele povo vivo que não poderia ter deixado e começou a adorar outros deuses, se cumprindo a Sagrada Escritura. E Deus irou-se contra a nação de Israel. E daquele tempo, daquele pecado que eles cometeram em Israel, depois de Josué, até o livro de Malaquias, o povo sofreu ferrenhamente na mão do Deus vivo, porque eles não abandonaram as práticas. Deus levantava profeta, eles matavam profeta. Levantavam reis, eles não queriam reis. Levantavam povo de Deus. É como nos dias de hoje, não mudou. Se o homem fala contra, prega contra, eles querem caçar. Não mudou. A história se repete. Amém? Agora eu vou falar sobre essa deusa. Olha o quanto Deus levanta quem? Jeremias. E assim já era quase no final, porque o povo ficaria cativo na Babilônia 70 anos. O povo, Deus falou, olha, vocês vão sofrer na mão do povo de Canaã. Vocês vão sofrer na mão de outros povos. Sabe o que aconteceu? Cumpriu a Sagrada Escritura. Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da onde? Babilônia. A mesma do princípio que Nimrod, aleluia, edificou juntamente com a sua esposa. Aquele mesmo homem veio a Jerusalém e destruiu o templo, levou os utensílios do templo, amém? Levou todos, a maioria cativa e matou, foi muitos, do povo de Deus. Você sabe por quê? Quando estava o povo lá cativo na Babilônia, e tinha um resto de um povo que fugiu para o Egito. E o povo que fugiu para o Egito não largou as práticas. Eles foram para o Egito, o próprio Jeremias sofreu, apanhou, foi maltratado por esse povo. E assim, a Sagrada Escritura diz que eles iraram contra Jeremias, eles torturaram Jeremias, e Jeremias falando no nome de Deus, falando, sai dessa abominação, sai desses erros, sai dessa falha. Olha para vocês ver o que está escrito aí, ó. Jeremias 7, 17. Não vês tu o que anda fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha e os pais acendem o fogo. As mulheres amassam farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. E a oferecem libações e a outros deuses para me provocarem a ira.
Aleluia, glória a Deus. Aí ele faz uma porção de promessa. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se acenderam sobre este lugar. E sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo. E sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. E é por aí vai. É muita coisa. Para que eu ganhe tempo agora, irmãos, essa mesma rainha do céu é a mesma Semíramis. A mesma prática de amassar bolo, de trocar presentes, de fazer bolo, oferecer incenso, é as mesmas práticas que o povo de Deus ainda está praticando. Amém? Por quê? Aleluia. Vamos aí em Gênesis, capítulo de número, ou melhor dizendo, Jeremias 44, versículo 15. Então responderam a Jeremias, todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha do Céu, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, e nossos reis, e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos, então, fartura de pão, e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer-lhe libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Amém? Isso aqui Jeremias profetizou para eles em Jerusalém. Agora eles estavam no Egito e Jeremias falou, larga essas práticas imundas, porque se vocês não largarem, vai vir Nabucodonosor e vai destruir Jerusalém. Cumpriu-se a palavra de Deus. Aí Jeremias vai pregar para eles lá no Egito, mostra para eles a palavra de Deus, e eles pegam e falam assim, não faremos o que você está falando. Vamos continuar fazendo, porque quando paramos de oferecer sacrifício a ela, a rainha do céu, e parar de fazer bolos, e parar de queimar incenso nas ruas de Jerusalém, a nós veio a espada e veio a fome, que foi Nabucodonosor, levando eles cativos. Amém, igreja? Aí Deus falou, deixa Jeremias. Agora eles vão ver. Esse mesmo texto aí vem as maldições de Deus, dizendo, nenhum deles viverá e voltará para Jerusalém. Vai morrer todos no Egito. Só esses. Amém? Então, o que acontece? A Sagrada Escritura se cumpriu, porque Deus falou, esse povo vai obstinado de coração. Esse povo vai oferecer sacrifício a essa mulher. E essa mulher, irmãos, esses deuses, eles só migraram de país. Eles desceram para o Egito, deu sol, virou Ra. Amém? Quando chegou o Império Romano, irmão, estou falando historicamente, estou falando biblicamente. O povo, sabe o que aconteceu? Ela foi pegando território e ganhando território, foi para Roma. Roma virou a deusa Diana dos Efésios. Vários outros tipos de deuses que agora os romanos, ou antes os romanos adoravam. Está tudo escrito aqui, ó, na história britânica. Aleluia. Ela virou Astarote Baal na Fenícia, Iastar ou Inaá na Ásia, Osíris no Egito, Afrodite na Grécia, Vênus e Cupido em Roma. Aleluia. Não mudou. Aí sabe o que acontece? Jesus vem, 320 anos de perseguição romana. Jesus vem e morre, ressuscita. E ali ele fala, todos que quiserem viver eternamente, tem que viver em mim.
Aí 70 anos depois de Cristo vem, o imperador romano destrói Jerusalém com um oficial chamado Tito. Destrói Jerusalém. Começa uma perseguição, já tinha começado a perseguição implacável do Império Romano contra os cristãos, que queriam viver piamente em Cristo Jesus. Aí começa essa matança de 320 anos de perseguição romana. Aí levanta o último imperador por nome de Constantino. Constantino, quando se levanta, não sabia ler. E parou de perseguir os cristãos por um período, por causa das guerras que estavam acontecendo em Roma. Quando ele para de perseguir os cristãos por um período, porque havia guerra contra Roma, ele começa numa de suas batalhas. Sabe o que acontece? Esse mesmo imperador, por nome de Constantino, aleluia, o último, numa de suas batalhas, ele leva poucos oficiais e poucos homens para a batalha. Quando ele vê a batalha, quando ele vê o número do exército que estava ali, ele viu que seria destruído por aquele exército. A história relata que ele viu no céu, irmãos, um X e um P, aleluia, que na língua romana está escrito Jesus. E disse assim, no céu estava escrito, ele diz, por este símbolo você vencerá a batalha. Ele só escreveu um X e um P no escudo dos soldados e venceu aquela batalha terrivelmente. Aleluia. Amém? É incrível, né? Só que Satanás se infiltrando na vida dele. O que aconteceu? Ele voltou para Roma e o Império Romano todinho tiveram que prostrar diante de Jesus, porque ele titulou Jesus como Rei da Guerra. E Rei da Guerra agora, ele sendo Rei da Guerra, todo mundo começou a virar cristão, que para os romanos era fácil. Os romanos virando cristão, aleluia, a história relata que esse mesmo imperador, ele começa no final de sua vida, ou antes que ele venha a ser morto, passa todo o Império Romano para a igreja, intitula Papa, e não deixou de adorar o Deus Sol, Mitra, que era o Deus Sol dele. Ele não deixou de adorar nada. Aqueles, aleluia, monumentos ou estátuas, a qual foram tirados, começaram a introduzir de novo em Roma, com o nome até mesmo de homens bíblicos. A adoração começou a ser terrível naquela época. Eles adorando o Deus Sol, adorando tudo. E ainda houve uma inquisição papal, ainda houve o levantamento da igreja contra os cristãos. Foi uma coisa terrível naquela época. Até que chegou esse tempo maravilhoso, né? De que um dos padres, ou papas, ou um dos maiores influentes daquela época, simplesmente colocou o nascimento de Jesus Cristo no dia do nascimento, ou melhor, de adoração a Mitra, que é um Deus Sol, aleluia. O Império Romano colocou. E toda a população do planeta ainda adora, até nos dias de hoje, Jesus Cristo nascendo no dia 25. Mas sabe quem era? Tamuz, até hoje. Porque a mãe dele reverenciava ele no dia 25. E nunca parou o 25 de dezembro. Isso a história relata, a Bíblia confirma. E toda a palavra de Deus confirma. E que tudo isso é cultos pagãos e obras demoníacas por detrás disso tudo. E o povo adora. E ele sempre foi expert em mudar o nome dele para que ele viesse a ser adorado. Deus Tamuz. Aleluia. Jesus nunca pediu para ser adorado nesse dia. Nunca pediu para celebrar esse dia. Mas a morte e ressurreição dele, ele falou, tomai isto em memória, tomai e comei em memória de mim, que era na noite de Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus. Tem muitas coisas relacionadas a isso, está escrito na história britânica, está escrito na palavra de Deus a respeito disso. É muita coisa, é muita informação, é muita coisa que os pastores, bispos, papas concordam. Estão tudo aí nesse ecumenismo. Aleluia, glória a Deus. Principalmente as grandes, agora algumas grandes igrejas, né? Porque tem umas que não adora, não. Amém? E por que eu não celebro o Natal?
Porque até hoje a rainha é adorada, a festa é adorada, o pinheiro é adorado. Até hoje está dentro das casas, aquela árvore enfeitada. Tem Jeremias escrito também sobre isso. Ezequiel capítulo de número 8, versículo de número 14 ao 18, diz assim, ó: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Só isso aqui por enquanto. Ezequiel estava na Babilônia já. Amém? Ele já estava naquelas regiões, Jerusalém já tinha sido destruída. O mesmo Jeremias que profetizou lá no Egito, porque o rei da Babilônia tinha destruído Jerusalém, e aquele povo falou, não vamos largar de adorar ela não, na cara de Jeremias. O próprio Deus Todo-Poderoso chama Ezequiel agora, e Ezequiel na Babilônia, em torno, acerca daquele lugar. E agora Deus pega, o texto diz que arranca ele pelos cabelos. E ele estava sentado na sua casa, um monte de ancião, junto com ele, puxa ele pelos cabelos. E fala, vamos a Jerusalém, vou dar uma volta com você agora. Vou te mostrar como estão no templo, o povo no templo, aonde me adoram. Vou te mostrar, Ezequiel. Aí para vocês entenderem melhor. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz, dentro da igreja. Amém? Quem era Tamuz? Da Babilônia, filho de Nimrod e de Samiramis. Deus Tamuz, o filho dela. Amém? Olha o que eles estavam praticando ainda mais. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominação maiores do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Amém? Dentro da casa de Deus, eles adorando o Deus Sol. Amém? Eu estou falando que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não admite, ele vai irar. Que balela é essa? Se todo mundo fosse crente de verdade nesse país, igual eu estou vendo aí, nunca estava nessa pobreza e nessa miséria. Nunca tanta crise, tanta fome, tanto problema. Nunca índice de criminalidade tão terrível sobre a terra. Por quê? Porque eles pegaram os costumes dos pagãos. Porque agora não tem diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Por causa disso, não tem cristãos que oram, jejuam e consagram ferrenhamente, porque se não creem na Sagrada Escritura, oram em jejum 3 dias sem comer e sem beber e peça a Deus as revelações. Se Ele não aparece diante de você e te fala. É isso que estamos vivendo. Um povo que não ora, não jejum, não consagram, não lê Bíblia, não tem conhecimento e vivem na ignorância. Levado como massa de manobra por líderes que só querem dinheiro. É isso. E o fim deles não tarda, diz a palavra. A palavra de Deus não muda. Aleluia. O que Satanás fez? Lá em Constantino, o imperador. Eu não posso vencer, eu vou me juntar-se a eles. 320 anos de perseguição romana, tentando matar, destruir cristão. O diabo falou, não tem jeito, quanto mais matava, mais crescia. Quanto mais sacrificava, Deus permitia ser sacrificado cristão, mais o evangelho crescia. Então ele falou, não posso vencer, eu tenho que me juntar a esse povo. A estratégia do diabo até hoje é a mesma. Eu não posso vencer a igreja, eu vou introduzir dentro dela e arrebento com ela. É isso que ele faz. E está fazendo. Amém? Aleluia, glória a Deus. E essa é a luta dos homens de Deus, dos profetas, dos que querem pregar a verdade e viver ela. Porque pregar não adianta, tem que viver. Amém? Aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor.
E o Senhor abominou com todos esses deuses e todas essas nações e todos esses povos por essas práticas. Até o povo dele, ele indignou-se. Acontece o quê? O próprio Constantino passa a Roma, a igreja papal, igreja católica, apostólica e romana. Aleluia. Católico e apostólico até nós somos. Amém? Mas o negócio é o romano que pega. Porque o romano adora Deus até hoje. E nós não adoramos isso. Católico vem de escatológico. Amém? Apostólico pelos profetas, apóstolos e pela palavra. Mas romano não. Amém? Então até hoje adoram a rainha do céu. Até hoje levam presentes. Até hoje trocam presentes. Até hoje tem a árvore. E Deus falou, não planta isso nem perto do meu altar. Já tem igreja que está pondo. Vocês não assustam não. Vocês vão ver pinheirão lá dentro. E Deus irado com isso aqui. Amém? Já tem um amigo secreto, né? Trocam bastante presente. Mas pastor, eu não posso essas coisas. Pastor, mas a sua aliança... Oh, mas é o que mais falam por aí. Porque às vezes os irmãos não têm andado por aí e debatido esse tipo de questão. Tem uns que ainda colocam... Mas a aliança é paganismo. Mas o aniversário é paganismo. Amém? A gravata que você está pondo é paganismo. Aleluia. Amém? O casamento é paganismo. Aí é mentira. Porque Jesus fez casamento. Até participou, né? Melhor dizendo. E o primeiro foi no Éden. Mas eu estou pegando as palavras de alguns aí. Muitas coisas que vocês fazem é coisas pagãs. Amém? O que tem a ver coisas pagãs com culto a demônios? É diferente. Amém? É diferente de eu, num tempo, celebrar, num tempo comer e num tempo eu trazer para dentro da minha casa. Tem até o espírito natalino, você tem ele? Eu não tenho não. Então observe bem isso. Aleluia. Observe quais são os símbolos natalinos que põem nas portas, chamando demônios, que é uma roda lá que eu não sei nem como é. Estuda só sobre aquela roda que se põe na porta lá. Estuda sobre ela, a origem dela, o que é. Não sabem nem o que fazem. E coloca dentro da casa. E chamando o que? Espíritos malignos para dentro. Amém? Então, irmãos, é muita coisa relacionada a isso. Pastor, então o negócio é desse jeito. O que tem a ver? O que tem a ver as coisas pagãs que nós somos obrigados a viver ou conviver, amém? Com a prática do culto a demônios. Aí é diferente. Aleluia. Pergunta se você quer me dar um panetone no meio do ano? Eu como. Mas não, tem que ser no Natal. Se não for no dia, se não for a celebração. Pastor, se eu comer o panetone eu vou morrer, tá? Do diabo? Não é não. Porque pela oração tudo é santificado. Amém? Aí no dia que é o negócio, você adora, você chama. Aleluia. Natal é família. Foi 25 anos no mundo, no pecado, e todo Natal era morte, briga, facada, contenda, família brigando. E as notícias terríveis nos jornais. Que Natal, hein? Que coisa linda, hein? Que espírito natalino é esse, hein? Família se encontrando, e o Papai Noel lá, que lindo, hein? Ai, que alegria, um beijo, um abraço. Toma 3, 4, começa a quebrar o pau no Natal. É isso. O espírito natalino toma eles. Né? Amanhece mijado, cagado, tanto bebê, vomitado, fedendo. É isso aí que o espírito natalino traz. As ratas. É isso que traz.
Mas para o povo de Deus, a gente observa que estão introduzindo isso nas igrejas. E é por isso que eu não celebro o Natal. Por isso que dessa igreja aqui, quando você entrar nesses lugares, vocês tenham cuidado. Eu vou falar a verdade, nem pise, nem comemore, nem entre. Porque Deus está te vendo. E nem coma, nem se assenta para comer. Eu já preguei sobre isso aqui, né? O comer, que o apóstolo Paulo diz, assentar-se na mesa dos templos dos demônios. Aleluia.